Hoje eu estou no meu 31º dia de retenção seminal. O intuito desse canal é relatar minhas experiências enquanto praticante de retenção seminal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre do que eu fiz para conseguir ficar 30 dias em retenção, que não foi nada fácil. Eu precisei mudar algumas coisas, precisei implementar alguns hábitos, porque você simplesmente fazer a retenção não é uma coisa que é fácil de se fazer somente com a força de vontade, né? Então, porque você vai ter muita energia e você precisa utilizar essa energia de alguma outra forma que você usava para ver pornografia, fazer o PMO ali, né? Então, primeiramente, quando eu decidi fazer essa prática, eu pesquisei muitos vídeos falando sobre isso e eu vi a necessidade de praticar mais coisas. Eu já praticava musculação, né? E eu vi que eu precisava fazer outras coisas. Quando eu tentei fazer a primeira vez, lá atrás, ano passado, que eu consegui ficar 24 dias, eu comecei a correr. Só que estava no final do ano, então pra mim era tranquilo. No período de férias também era mais fácil ainda. E foi necessário fazer isso porque eu estava mais ocioso ainda. Então eu precisava usar essa energia de alguma forma. E só que corrida não é uma coisa que eu consegui me acostumar bem, né? E precisa de mais tempo de descanso, não é uma coisa que eu conseguia fazer todos os dias. É... E assim, não consegui me adaptar tão bem assim à corrida. Aí às vezes eu fazia na academia, na esteira, ou fazia na rua, mas ainda assim não era uma coisa que eu gostei tanto. E eu vi que eu precisava de uma outra coisa, então fui pesquisando alguns vídeos na internet que eu vi que seria interessante fazer uma luta, né? Uma arte marcial. E aí eu pesquisei bastante, isso desde o ano passado, né? No final do ano passado, vim pesquisando, pesquisando, pesquisando e fiquei entre judô e o jiu-jitsu, né? Aí eu lembro que eu já tinha feito judô quando era criança, fez bem pouco tempo. Assim, acho que chegou nem um mês e eu não gostei por nada. Não gostei de judô. É, pra mim, não me adaptei, não curti aquele negócio ali de ter que lutar com várias pessoas diferentes e tal. E eram adultos, né? Na maioria das pessoas eram adultos. E naquela época não tinha separação entre jovens, adultos, era todo mundo junto no mesmo horário. Então, pra mim, aquilo ali não era legal. Aí eu decidi ir pra musculação, e aí tô até hoje, desde quando eu era jovem, até hoje na musculação, entre indas e vindas. É uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu gosto, é da musculação. Não tenho problema de sair da minha casa pra ir pra academia, treinar, é um momento meu, assim, é um momento que eu curto muito do meu dia, é a musculação. Não sou um cara bombado, não sou um cara gigante, não, sou natural, tranquilo. Treino porque eu gosto de treinar mesmo, gosto de pegar peso e é isso. Então, eu precisava de alguma coisa além da musculação para complementar essa prática da retenção seminal. E aí eu vi a luta e decidi ir para o jiu-jitsu. Depois de muita pesquisa, muitos vídeos, eu vi que hoje em dia está muito em alta e o jiu-jitsu, até mais do que o judô, né? Pelo menos pelo que eu pesquisei. E aí fiquei pensando, pensando, pensando. Pesquisei várias academias aqui perto, vi que tinham várias academias, centros de treinamento, né? De judô, jiu-jitsu, aqui perto de casa. Cheguei a mandar mensagem para outra, não recebi resposta, a outra recebi resposta, mas não me agradou tanto. E acabei engavetando essa ideia. Até que esse ano, falei, pô, esse ano eu tenho que ir, né? Falei, tô com mais tempo, não tô indo pra faculdade mais todos os dias, tô com mais tempo, ocioso, né? Eu chego em casa do trabalho, vou pra academia, depois volto à noite e fico sem praticamente nada pra fazer. Então, falei, preciso entrar numa arte marcial, até que voltei a pesquisar e vi que abriu uma academia aqui perto de casa. Falei, esse é o momento. E aí me empolguei, fui, me matriculei e entrei no jiu-jitsu.
Então agora eu tô mais ou menos o que, 2, 3 meses no jiu-jitsu. E assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei, assim, eu tô gostando muito do jiu-jitsu. É dor no corpo todo, é dor no corpo todo, mas assim, é uma coisa diferente da musculação, completamente diferente. É uma horinha ali que você tá trabalhando no seu corpo, sua mente e tudo mais, seu controle emocional. Então, isso pra mim fez muita diferença mesmo principalmente em manter esses 30 dias, né? Então, assim, eu tô gostando bastante. Claro, não é fácil, não foi fácil, mesmo ainda implementando o jiu-jitsu, não foi fácil. Tentando ocupar a mente de todas as formas, mas assim, às vezes você tem um dia que você tá ali tranquilinho na sua casa e já vem aquela vontade de recair, né? E aí você tá. Eu, por exemplo, moro sozinho, então é muito difícil não estar sozinho, né? Dentro de casa. Então, às vezes tu tá ali. Um dos piores momentos é quando você precisa fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho a pós-graduação e preciso fazer algum trabalho, estudar algum conteúdo. Aí eu pego, por exemplo, um sábado ou um domingo. Quando você começa a estudar, já vem aquela vontade de procrastinar e cair na prática lá, né? Esse é um dos piores, é um dos momentos mais complicados de se controlar, porque isso gera um hábito de quando eu estava na graduação ou até mesmo quando estava no ensino médio, de sentar para estudar e deixar para estudar depois e praticar antes. E você praticava uma, duas, três e não acabava não estudando, nem fazendo um trabalho, deixava o trabalho para fazer no último dia, no último segundo, né? E assim foi. A graduação, foi o ensino médio. E agora na pós está sendo esse desafio novamente. Estou tentando não deixar isso acontecer, né? Aconteceu um pouco, mas assim, eu tô tentando controlar bastante isso para não acontecer. Então, assim, nesses 30 dias esse foi o maior desafio. Teve alguns momentos que eu caí em tentação. Em tentação não, eu acabei vendo, né, ali o conteúdo adulto, mas não sair da retenção, né? O meu maior desafio agora está sendo em não olhar o conteúdo adulto. Esse é o meu maior desafio nesse momento. Então, assim, eu consigo concluir 30 dias de retenção e agora daqui pra frente eu quero ficar zero, no FEP total mesmo, né? Sem consumir nada. Então, é isso. Isso que me ajudou. Banho gelado também de manhã. Eu não sou uma pessoa de um banho quente, sempre tomo um banho morno. Então, assim, eu comecei a implementar o banho gelado, me ajudou muito também, principalmente de manhã cedo, quando eu acordo para despertar. Tá sendo muito bom. Então, tô tomando também quando chego do trabalho, depois da academia, tô tentando colocar. Tem dias que é complicado. Hoje, por exemplo, tá bem friozinho, mas tomei banho gelado de manhã. E agora que eu cheguei do trabalho também tomei um banho gelado, né? Tô até um pouquinho resfriado por conta de hoje. Por causa da friagem, tô levemente entupido, não resfriado, mas um pouquinho entupido. Mas assim, tá sendo ótimo, ótimo mesmo. E outra coisa é o sono, né? Tô tentando melhorar meu sono, que sempre foi um desafio pra mim. Eu durmo muito mal, eu não consigo dormir uma noite direto, sempre acordo. Essa noite eu dormi muito, muito bem, assim. Ontem eu dormi cedo e acordei hoje quase assim, um pouco depois da hora que eu costumo acordar, né? Foi umas 6h30, eu geralmente acordo 6 horas por aí pra poder me arrumar devagar pro trabalho. Mas hoje eu. Então, assim, essa é uma prática que me ajudou muito, tem me ajudado muito. Mas assim, ainda quero implementar outros hábitos, outras práticas, por exemplo, leitura. Eu não gosto de ler, sou uma pessoa que eu não gosto de ler, mas assim, eu tento me esforçar, eu sou obrigado a ler, né? Porque eu estudo, trabalho, meu trabalho exige que eu leia também, mas assim, gostar é uma coisa muito forte. Então, eu tento colocar a leitura no meu dia a dia, ainda não consegui colocar a leitura todos os dias, né? Mas uma vez ou outra, assim, a cada 2 dias eu paro para ler um pouquinho antes de dormir. Mas eu quero colocar todos os dias esse hábito da leitura também para ser menos um tempo livre, né? Para praticar essas coisas.
E estudar mais também. Estudar mais é muito importante. Eu acho que eu deveria estar estudando mais. E tem momentos que eu procrastino demais o estudar. Então, eu já me prejudiquei um pouco agora, até mesmo na pós, por conta disso, que eu procrastinei demais alguns conteúdos de estudar. E chegou na prova, foi muito mal. Né? Teve uma prova que eu nem fiz, porque eu falei, eu tenho mínima condição de fazer, porque eu não estudei nada mesmo. Então, é uma coisa que eu estou tentando não, eu tenho que implementar, eu vou implementar. E eu sei que eu tenho capacidade de fazer isso, mas é isso. São coisas que eu ainda pretendo colocar no meu dia a dia e que ainda não coloquei, mas assim, as coisas que eu já coloquei já me ajudaram muito, entendeu? As práticas que eu venho colocando me ajudaram muito a chegar nos 30 dias de retenção. Então, por hoje é isso. Nos próximos eu devo falar outros assuntos que eu acho, da minha experiência, importante de ser falado.